Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor de ensino religioso, e hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre as grandes lideranças religiosas. E hoje a figura homenageada é, como há na tela, podemos ver João Paulo II. É isso aí, João Paulo II. Lembrar que ele foi Papa da Igreja Católica Apostólica Romana e um dos papas com mais tempo de pontificado, ou seja, um dos papas que mais tempo passou como líder da Igreja Católica Apostólica Romana. Lembrando sempre que o nosso componente ensino religioso e esta série busca o quê? O respeito, a pluralidade, a todas as tradições religiosas. Lembrem-se que nós falamos aqui de várias lideranças religiosas. Cabe a você, estudante, pesquisar sempre mais uma e lembrar o respeito à cidadania e, mais uma vez, a palavra pluralidade. Mas antes de nós mostrarmos aqui uma fotografia do nosso homenageado de hoje, trago uma reflexão dele. Acompanhe comigo na tela. Podemos ver, a paz exige 4 condições essenciais: verdade, justiça, amor e liberdade. João Paulo II. É isso aí, João Paulo II, chamado de o João de Deus. Lembrar que esse Papa veio lá da Polônia, da Europa. Foi um dos primeiros papas não italiano. E vamos caminhando. Trago para vocês na tela, certo? Olha aí uma fotografia dele com uma reflexão. Pensem nessa figura, nessa liderança religiosa. Quando eu falo em reflexão, é olhar para essa figura mais uma vez e refletir o seu objetivo de vida, a sua postura de vida, a dele e de tantos outros que foram aqui, certo? Discutidos. E por isso mando um abraço a todos os estudantes do ensino religioso e dos professores de ensino religioso do estado de Pernambuco. Então, refletir sobre as lideranças religiosas. E vamos adiante. Um pouco sobre ele. Vejam só, na tela, trago algumas informações. João Paulo II nasceu em 1920 e morreu em 2005. Foi Papa da Igreja Católica Apostólica Romana. Teve papel importante para o fim do comunismo na Polônia e em vários outros países da Europa. Teve o terceiro maior pontificado, que iniciou em 16 de outubro de 78 e só terminou em 2 de abril de 2005 com sua morte, permanecendo 26 anos como soberano da cidade do Vaticano. E uma coincidência lembrar que o Vaticano é um país, é o menor país do mundo. Então nós já sabemos, ele teve o terceiro maior pontificado da história. Ele que veio lá da Polônia e ele também teve comunicação com vários líderes religiosos e conheceu, visitou vários países. Então vamos lá aqui. Ainda mais sobre a sua biografia, trago para vocês. Acompanhem comigo. Vamos lá. De origem polonesa, foi até então o único papa não italiano, na época dele. Depois do holandês Adriano VI, em 1522. Sabia falar vários idiomas. Visitou 129 países durante o seu pontificado. Gostaria que vocês observassem agora, para mim, prestem bem atenção. Quando eu falo o seguinte, visitou 129 países, porque ele foi um papa, certo? Que visitou os países, ele saiu da cidade do Vaticano para ir, ou seja, a igreja que vai a outros locais. Não ficar presa em um determinado momento ou local, ir a outros países. E ainda continuando, acompanhem comigo, esteve 4 vezes no Brasil, onde visitou várias cidades e reuniu multidões, exerceu influência para melhorar as relações entre a religião católica e outras religiões. Vejam só, quando fala justamente essa questão
Ele se comunicou com outras lideranças religiosas de outras religiões, é o que nós chamamos de ecumenismo, é essa capacidade de dialogar com outras tradições religiosas. Olha aí, o diálogo, e é justamente nesse diálogo, nessa busca, que nós aqui, com o nosso componente, queremos mostrar a vocês, despertar a cidadania e o respeito. Trago para vocês uma fotografia de João Paulo II com os seus pais e ele bebê. Lembrar mais uma vez, polonês, certo? Então, João Paulo II, de origem polonesa. Vamos conhecer um pouco sobre a infância dele? Acompanhe comigo. João Paulo II nasceu na pequena cidade de Waldowice, na Polônia, filho de Karol Wojtyła, e foi batizado com o nome de Karol Józef Wojtyła. Ficou órfão aos 8 anos e perdeu seus 2 irmãos mais velhos. Fez sua primeira comunhão aos 9 anos de idade e estudou em uma escola, certo? Da própria cidade, em outras. Então, isso aí é um pouco sobre João Paulo II, polonês, perdera os pais, os irmãos. Então, vejam só que nós vamos conhecer o trajeto dessa liderança religiosa, conhecer, certo, o seu ideal de vida e ainda mais, trago para vocês sobre a formação superior dele. Vamos ver, em 38, mudou-se para Cracóvia, onde estuda na universidade e numa escola de teatro. João Paulo II teve que trabalhar para evitar a deportação para a Alemanha, quando as forças nazistas fecharam a universidade após a invasão da Polônia, certo? Na Segunda Grande Guerra Mundial. Seu pai, que era suboficial do exército polonês, morreu de ataque cardíaco em 1941. Então veja só o mundo conturbado em que ele viveu, justamente nesse período da Segunda Grande Guerra Mundial. Perdeu o pai. Então tudo isso aqui vai construindo sua personalidade. E trago mais ainda a vocação dele ao sacerdócio. Temos aqui, vamos ver, a partir de 42, sentiu a vocação para o sacerdócio e estudou em um seminário clandestino na Cracóvia, na Polônia, claro. Terminada a guerra, continuou os seus estudos na faculdade de teologia. Então aí, tornou-se padre. Então é importante entender a sua missão, independente de qual seja, é sempre essa questão de construir, buscar o respeito. Mas vamos conhecê-lo agora como padre. Na tela, acompanhe comigo. Foi ordenado sacerdote, padre, no dia 1º de novembro de 46. Completou o curso universitário em Roma e doutorou-se em teologia. Foi nomeado bispo auxiliar na Cracóvia e em 58 foi o capelão universitário e professor de ética na Cracóvia. Então veja só que ele circulou também pelo mundo universitário, tornou-se padre, tudo isso, esse conhecimento. Foi eleito papa. Então vamos lá, olhem só aqui um fato curioso. Olhando para a tela, nós temos aqui, foi eleito papa em 16 de outubro de 78, sucedendo a João Paulo I. Uma curiosidade, João Paulo I foi um papa que teve apenas 33 dias de pontificado. Wojtyła, que era o seu sobrenome, adotou então o nome de João Paulo II, em homenagem ao seu anterior, ao papa anterior. A 13 de maio de 1981, foi atingido por um tiro e gravemente ferido durante uma tentativa de assassinato, que iremos mostrar já já, quando entrava na Praça de São Pedro, no Vaticano. Lembrando que para ele essa data foi forte, porque 13 de maio é o dia de Nossa Senhora de Fátima. Olha aí uma foto na tela de João Paulo I, o Papa anterior a João Paulo II, que só teve os 33 dias de pontificado. E lembrar na questão a homenagem que Wojtyła fizera a João Paulo I, obtendo o nome de João Paulo II. Vamos ver aqui quais são as obras do nosso homenageado de hoje. Podemos observar, João Paulo II publicou livros de poesia e escreveu peça teatral,
chamada Dialógia do Ourives, em 60. Os seus escritos éticos e teológicos incluem o amor frutuoso, responsável. Então ele escreveu vários textos. A sua primeira encíclica, Redentor dos Homens, de 79, explica a ligação entre a redenção por Cristo e a dignidade humana. Ou seja, nós observamos que o nosso homenageado de hoje, ele foi envolvido tanto nas artes, é claro, ele gostava do teatro, gostava das artes e também dedicou-se como papa, como um padre, certo? A questão teologal. Então é essa a questão da postura deste homem. Mas será que foi só isso? Vamos ver. Quais eram as atuações dele? Na tela podemos observar. Nos anos 80 e 90, João Paulo efetuou várias viagens, incluindo visitas à África, Ásia e América. Gostaria que vocês observassem agora, certo? Lembrando que em suas visitas, em suas viagens, ele teve contato com povos diferentes, com lideranças diferentes, não só com lideranças católicas, e sim com outras tradições religiosas. É que eu falei no começo, o ecumenismo. E vejam só, em setembro de 93, viajou para as repúblicas do Báltico na primeira visita de um papa aos países da antiga União Soviética. João Paulo II influenciou a restauração da democracia e de liberdades religiosas na Europa e do leste europeu, e em especial na Polônia. Então vejam só essa capacidade de dialogar com povos de tradições diferentes, de culturas diferentes. É por isso que ele deve ser, no caso, foi escolhido como um dos homenageados de nossa série. E aqui trago para vocês uma fotografia do João Paulo II visitando aqui o líder da Igreja Ortodoxa. Olha aí a questão do ecumenismo. E será que fica só aí? Vejam só uma fotografia bem icônica. Ele, certo, justamente conversando com os povos ameríndios, os povos originais. Olha aí, a igreja que vai, que busca esse diálogo com o outro. E é isso aí que nós devemos ter, essa capacidade de diálogo. Mais uma vez, gostaria que vocês observassem a fotografia e refletissem sobre ela. Observar a capacidade de diálogo com aquilo que me é diferente, que nos é diferente. Então, lembrar disso, certo? Agora, veja só aqui, algo importante. Como era a atuação dele internamente na igreja? Acompanhe comigo na tela. Reagindo ferozmente à dissidência no interior da igreja, ou seja, não aceitando divisões na igreja, reafirmou os ensinamentos católicos romanos, assim como, por exemplo, a defesa do celibato dos padres. Então ele defendeu o celibato dos padres e foi contra a ordenação de mulheres. Então veja que ele tinha uma postura certa de preservar os pontos da fé católica. E aqui trago mais uma vez a questão do ecumenismo, certo? Lembrar mais uma vez, refletir sobre o ecumenismo, diálogo. Então aqui nós temos os seus movimentos ecumênicos iniciais foram dirigidos para a Igreja Ortodoxa, para o anglicanismo e não para o protestantismo europeu. Depois ele se estende para outros movimentos. Então essa capacidade de discutir, de conversar, dialogar com outras tradições religiosas. E o Brasil? Vamos ver aqui. João Paulo II foi o primeiro papa a visitar o Brasil. Durante o período em que esteve à frente da igreja, ele fez oficialmente, quer dizer, visitas oficiais, foram 3, claro que ele veio outros, mas oficialmente 3 visitas, certo? A trabalho, por assim dizer, no Brasil. Trago para vocês aqui, olha, estudantes, aqui de Pernambuco, veja só aqui, no dia 7 de julho de 1980, João Paulo II chega à base aérea do Recife. Ele veio ao Recife. Então é importante lembrar que esse Papa esteve aqui no Recife. Olha uma foto aí famosa, icônica, certo? De João Paulo II com outra figura marcante de Pernambuco,
Dom Helder. Então, João Paulo II com Dom Helder em Recife. Então, é para se observar isso, essa capacidade, esse Papa que vai para outros locais. E ele sofreu um atentado, como eu falei a vocês, na tela nós temos aqui, no dia 13 de maio, como eu falei, João Paulo II sofreu um atentado na Praça de São Pedro, no Vaticano, onde 10.000 pessoas estavam presentes. Ele foi atingido por 3 tiros no abdômen, no braço e na mão esquerda, quando cumprimentava os fiéis. Ele foi levado para o hospital em Roma, submeteu-se a uma operação de emergência e ficou internado 22 dias. O responsável pelos disparos foi o turco Ali Agca. Lembrar que ele era turco, certo? E ele fez esse atentado ao Papa. Mas lembrar que o Papa o perdoou. É importante isso. Olha aí o perdão que nós devemos ter. E nunca ficaram claras as razões do atentado, o porquê do atentado. Trago para vocês uma fotografia, certo, da época do atentado de Karol Wojtyła, ou Papa João Paulo II. Lembrar que ele perdoou, é importante lembrar. Olha aí o perdão, reflitam essa foto aí, uma foto icônica, forte. Olha aí, ele perdoou o rapaz que fizera o atentado. Então é importante entender isso aqui. E é isso que nosso componente busca. Aqui nós temos a questão da morte. Vejam só como é que ele morre. Atacado pelo mal de Parkinson, morreu aos 84 anos no Vaticano, após 2 dias de agonia em Roma, certo? No horário de Brasília foram 16h37. No dia 2 de abril de 2005, em seus aposentos, morreu no Palácio Apostólico. E quem o sucedeu? O seu substituto foi Bento XVI. Bento XVI, o Papa que o substituiu, o popular João Paulo II. Ele era famoso para opor-se aos modismos, ou seja, Bento XVI também enfrentou certos problemas. Então você veja justamente essa questão, a questão da luta, a questão da integridade humana e das religiões. Trago para vocês uma foto do Papa que substituiu João Paulo II, Bento XVI. E vamos caminhando. Lembrar que em 2014 foi canonizado pelo Papa Francisco e passou a ser chamado de São João Paulo II. Então, o atual Papa Francisco o canonizou em 2014. E aqui eu deixo para vocês umas perguntas para que vocês levem aos seus professores. Vamos lá? O que significa ecumenismo? 2. O que significa aculturação? 3. O que é o Concílio Vaticano II? Já que a gente fala em Papa, mudança, o que é o Vaticano II? 4. O que é um dogma religioso? 5. O que é a vida religiosa? Você sabe? Então, por aqui, nós nos despedimos, lembrando sempre dessa figura e das figuras que por aqui passaram. O diálogo, a busca, a pluralidade, o respeito à vida humana e ao outro. Um forte abraço do professor Robson.